Yeah, eu não gosto de fazer isso, mas por algum motivo, se um gajo não gosta de falar, vocês também nunca fazem, então metam like, comentários e essas coisas muito giras e muito boas que as tropas agradecem. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Voltamos aqui para mais um programa da nossa e vossa Plus TV. Bem, hoje nós temos aqui o Etienne Correia, membro da JMPLA e militante ativo, sem esquecer que faz parte de uma associação filantrópica que tem em causa o objetivo ajudar as pessoas ao redor, contribuindo assim para um país melhor. E antes de começar a entrevista, gostaria de agradecer a presença do Etienne. Vocês estão aí, não imaginam, mas aqui foi uma correria conseguir o homem cá no programa, mas somos gratos pela presença dele e acreditamos que boas coisas irão acontecer. Então, gostaria então que também te apresentasse, né? Talvez vais falar aqui alguma coisa que eu esqueci, né? O Etienne Correia é um jovem político detentor de um sentimento de patriotismo de facto profundo. Um jovem que almeja e tem a plena certeza de que, ao lado de jovens como o caríssimo apresentador Miguel Pipa, nós podemos materializar as devidas medidas para que, posteriormente, nós vejamos as gerações posteriores às nossas a colherem os frutos do nosso trabalho. O nosso trabalho que será incansável, o nosso trabalho que será patriota, o nosso trabalho que será inclusivo para uma Angola melhor. Gostaríamos de saber então como é que começou o projeto do Blogueirinho M. Exatamente, caríssimo Miguel Pipa. O projeto do Blogueirinho M começou quando eu, Etienne Correia, fui convidado por um dos departamentos de informação e propaganda, um dos diversos departamentos de informação e propaganda que compõem o nosso glorioso. Quando diz o nosso glorioso, está querendo dizer o quê? Eu me refiro ao meu partido, ao Ok, meu MPLA, com certeza. Ao meu MPLA. ok. Sim, então, entidades superiores contactaram-me, Uhum. fizeram o devido contacto, fizeram a devida entrevista, para que eu realmente pudesse exercer. Não passou por um concurso, tipo como é que eu posso dizer, uma escolha, um concurso para ver quem ficaria com essa personagem do blogueirinho M, foi indicado mesmo assim, Não houve necessidade de fazer um concurso. tipo um casting. Não. Mas eu fui submetido a um teste, Ok. um teste para ver se eu estava realmente preparado Uhum. para assumir o papel de blogueirinho. Afinal de contas, eu sou defensor da imagem do nosso glorioso Uhum. na mídia. Correto. Então, a necessidade de um teste foi materializada, esse teste foi materializado e eu fui aprovado. Ok. Fui aprovado com unanimidade, sem Uhum. quaisquer questionamentos. E agora, desculpa eu vou cortar, mas fala-se com muitas entidades e acredito que sendo muito jovem é uma oportunidade muito grande. Eu vejo que já falou com entidades muito grandes desse país. Eu gostaria de saber então qual é a experiência de ser tão jovem e já ter acesso a tantas pessoas com tanta sabedoria para fornecer, e acredito que fora das câmaras também há um contato que nós não andamos a ver, estando militando e sendo um jovem que luta em prol do desenvolvimento e acredito que corre atrás do conhecimento. Como é que está a ser a experiência de estar a conversar e a trocar ideias com grandes entidades do nosso país? É de facto regozijante para mim ter o contacto com estas entidades. Ahm, Exteriormente, desafios são impostos porque há uma mudança muito drástica. Eu saio do anonimato e passo a estar exposto com bastante frequência. Correto. Mas face ao contacto
estabelecido com estas entidades superiores, as entidades admiráveis, inclusive, Uhum. não só do nosso executivo, mas também a nível do nosso partido. O blogueiro já teve acesso a uma entrevista com o executivo? Não, há uma entidade do Ah, executivo, a é, nossa ok. vice-presidente da Ah, República, ok, ok, Esperança da ok, Costa, ok. certo? Ah, agrega imenso, porque sendo eu jovem, ah, além de eu interiorizar aquilo que me é dito, Uhum. sendo jovem, eu posso também partilhar com outros jovens aquilo que essas mesmas entidades têm a fornecer, Correto, porque sabemos que são entidades que detêm um coeficiente elevado de correto, intelecto. correto, correto. Uhum. Ah, para qualquer jovem da minha idade, é um motivo de orgulho, Correto, uhum, uhum. é um motivo de orgulho. E nós temos continuado com isso, na verdade, o blogueirinho é a inserção do nosso partido de uma maneira mais cirúrgica Uhum. dentro das redes sociais. O blogueirinho vem para mostrar como é que a nossa organização funciona. Tipo um making up, tipo um atrás das câmeras. Exatamente, exatamente. Uhum. E aquilo que o blogueirinho tem mostrado é a realidade do nosso partido. Correto, correto. Mas o blogueirinho M, eu quero já fazer uma pergunta que vai entrar em choque com o blogueirinho M e o Etienne. Hoje em dia existe a democracia. A democracia que vem nos defende e nos permite expor as nossas opiniões, as nossas ideologias, as nossas crenças. Só que cá em Angola ainda é um pouco, tem se diminuído, mas ainda é um pouco difícil, por exemplo, para um jovem como tu, anunciar publicamente o seu partido. Quando tu, mas isso também depende do meio, né? Tu estás aqui entre nós, comigo e a minha produção. Se tu disseres que pronto, és do MPLA e anunciares assim conosco, talvez nós não vamos levar muito em conta porque também somos, ou talvez porque não é algo que mexa conosco, né? Mas se tu fores, por exemplo, num meio onde há indivíduos que culpam o partido pela falta de desenvolvimento no país, podes ser mal conotado e podes ser criticado por anunciar ou por dizer o partido que tu escolheste apoiar, né? Apesar de ter a democracia que te apoia e que te dá essa liberdade de dizer quem tu apoias. Então, como lidar com isso? Porque tu vais e assumes publicamente, eu sou do X. E, epá, pronto, aqui o nosso meio pode sempre te receber bem, porque partilhamos a mesma ideia, porque não é algo que mexa connosco, mas o resto do mundo pode querer ofender-te por não ter as mesmas ideias que tu, ou por não concordar com a tua escolha. O resto do mundo, epá, se encontrar assim alguns mais frustrados, podem até partir por agressões. Como é que o Etienne Correa lida com o facto do blogueirinho M ter que assumir e dar o peito como um apoiante de um partido X? Não é difícil, não tem estado a enfrentar alguns conflitos por causa disso? De facto, inúmeros são os conflitos, Miguel. Inúmeros são os conflitos. Mas o que é que acontece? Na nossa sociedade há inúmeros elementos que não conseguem respeitar a liberdade de escolha, principalmente partidária, de terceiros. Uhum. E com essa insatisfação com a escolha do meu partido, Uhum. vão disseminando ataques negativos nas redes sociais, fazem piadas maldosas, comentários maldosos. E eu tenho lidado com isso de uma maneira fleumática. Eu permaneço imperturbável a quaisquer comentários que me são endereçados, porque eu sei quais são as razões que me fazem ser um militante do MPLA. Ok. Eu sei qual é o meu objetivo enquanto angolano. E eu sendo membro do MPLA, sendo membro da UNITA, sendo membro da Casa CE, somos todos angolanos e estamos a lutar para uma Angola melhor. Correto. Então, eu penso que a Irmandade angolana deve servir como base
deve servir como uhum. base, deve prevalecer, deve estar acima de quaisquer desavenças políticas existentes, Correto, correto, correto. porque eu creio veementemente que se a união não for materializada por conta das diferenças ideológicas existentes, o nosso país sai a perder. E enquanto jovens, nós devemos nos abster de olhar para a escolha partidária como como um fator negativo. Vejamos, o Etienne assume-se como um jovem do MPLA, Correto. o blogueirinho MDA, Uhum, e muita gente vem com esse espírito de insatisfação. Por que é que tu apoias um partido X? Um uhum, partido uhum, assim, um partido assim. uhum. Então, há que respeitar a escolha de terceiro. Isso está consagrado na nossa Constituição da República. E se não respeitamos as decisões uns dos outros, Uhum. nós não avançaremos assim. Nós temos que ter em mente é que nós devemos lutar para trabalhar por uma Angola melhor, Sempre, independentemente sempre, é. do partido que fazemos parte. Mas Hum, eh, há sempre uma primeira impressão, né? E como é que certo. foi a tua primeira impressão a esses meios de ataques à tua escolha? Tu epá, levas na descontra e epá, é algo que tu consideras inevitável Isso. ou algo que epá, achas que eh, pode mexer com a pessoa? Talvez não mexa contigo, não mexeu contigo, mas achas que as pessoas que estão ao teu redor e assumem de peito aberto que sofrem com esses ataques às escolhas deles? Sim, de facto, os ataques são inevitáveis, Uhum, independentemente da posição que nós tomamos. Os ataques são inevitáveis. Quantas pessoas ao meu redor, obviamente que sentiram-se ofendidas, são pessoas que têm sentimentos de carinho e amor. E o conselho que eu dei a essas pessoas é que não vamos ligar. Inclusive, é um exercício mental que eu fiz, uhum, que depois a primeira impressão, obviamente, que é negativa, estar a receber um monte de ataques uhum. por defender o partido que eu escolhi integrar. Ok? Não foi. Muitas das vezes nós somos persuadidos Hum. ah, a escolher um partido, sei lá, por influência de algum amigo, por influência da família ou por qualquer tipo de influência. Eu quero perguntar se foi o teu caso. Foste persuadido a alguma escolha ou é que tu pá, olhaste para todas as propostas e disseste, olha, eu me identifiquei mais com essa proposta. Olha, Miguel, eu sempre fui Uhum. um jovem que teve um apreço muito forte por história, principalmente pela história do nosso país. Ok. Eu sempre, desde tenra a idade que eu tenho contacto com a política. Uhum. E desde tenra a idade que eu também sempre fui um fã fervoroso do nosso presidente emérito José Eduardo dos Santos. Uhum. Ahm, eu leio os discursos do José Eduardo dos Santos, eu vejo entrevistas do José Eduardo dos Santos. Sempre foi uma figura política para mim, exemplar, Referência, né? referência. Uhum. Nosso camarada presidente João Lourenço também, Ok. exatamente. Mas o MPLA foi o partido que eu me identifiquei, foi a ideologia que eu me identifiquei para que eu possa prosseguir com aquilo que eu acredito que seja a minha missão nesta terra, Ok. que é a missão de servir o meu povo, Diga, profundo, é. a Aham. missão de servir o meu povo através de medidas Uhum. que certamente terão como consequências o bem-estar de cada cidadão, Correto. independentemente da sua camada, se camada baixa, camada média, camada alta, medidas que são abrangentes a todos os angolanos. E eu acredito plenamente que eu, ingressando ao MPLA, eu posso dar prossecução à minha missão, Uhum. que eu considero divina, Uhum. Claro, claro, sim, claro. que é cá É. está para auxiliar os meus concidadãos.
Uhum. com a ajuda de outros irmãos angolanos, porque esse é um trabalho maciço que obviamente, exaustivo, que não será feito por duas, três, quatro pessoas. Então, Não. Quero saber de ti, como é que funciona então? Quais são os critérios? Por aí vamos supor que eu, Miguel, eu não tenho, hum, não apoio nenhum partido. exato. Eu só tenho singular. Hum, E que não está vinculado a nada. Mas quero. Quais são os critérios que eu devo levar em conta para escolher um partido? O que é que eu devo manter na balança e ver, olha, ir por aqui é melhor do que ir por cá por causa disso, disso e aquilo. O que é que eu vou pôr na balança para a seleção, então, do partido que eu vou defender para a vida, né? É uma questão de veras pertinente. Inúmeros são os critérios. Primeiro devemos prezar pelo sentimento de patriotismo existente, no seio dos militantes. Uhum. Depois, observamos pela união existente no seio dos militantes. Observaremos para a organização. Um certo grupo político deve estar organizado, Correto. deve planear as suas medidas de inserção dentro do seu povo, para que a posteriori consigam fazer um balanço, com devida análise, uma identificação de quais são as assimetrias existentes dentro da sociedade e para que depois se crie uma série de mecanismos para que haja resolução destas mesmas assimetrias. Esse é o principal foco de um grupo político, de um partido. Ok, e são então os critérios que eu devo pôr na mesa para, Exatamente, sim, para saber qual então eu devo escolher. exatamente, Mas tocaste no assunto de sentimento patriota. exatamente. Acho que alguns jovens têm se vinculado a partidos não pelo sentimento patriótico, mas por aquilo que podem obter estando dentro desses partidos. Epá, eu estou aqui, eu não tenho aquele sentimento patriótico de, epá, quero ver um país Hum, grande, quero enaltecer o meu país. Mas eu sei que, epá, se eu entrar na política, certo. coisas boas podem acontecer, falando de bens materiais, né? Porque não é tomar uma é a realidade, pelo Realidade, que eu de fora vejo, certo. acaba por ser uma realidade. Eu não acho injusto, né? Que cada trabalhador merece ser bem pago pelo aquilo que faz, merece ser pago por aquilo que faz. E, pelo que eu vejo de fora, a área dentro da política há uma boa remuneração. Acreditas que muitos jovens têm optado por aderir a partidos políticos não por terem um sentimento patriótico muito grande. Não, eu quero que o país seja isso, por isso é que vou aderir a um partido político, mas sim porque sei que dentro de X ou de X partido posso ser bem remunerado. Achas que há muito isso dentro não do M, mas da nossa população? Com certeza, em todos os setores, em todos os setores. Mas é importante referir que aqueles que assim procedem, se conseguirem exercer quaisquer funções de elevada relevância Uhum. dentro da nossa nação, serão maus gestores públicos. Porque o sentimento de patriotismo deve ser o sentimento primordial para o exercício de quaisquer funções. Então, quando um determinado jovem já tem este plano de ingressar para a vida pública para a obtenção de benefícios próprios, este jovem já se encontra num bloqueio mental Ok. e já se encontra isento de qualquer sentimento de patriotismo. Este jovem não tem o espírito altruísta. Logo, este jovem está plenamente reprovado Uhum. para exercer qualquer função na vida pública, seja angolana ou qualquer outro país.
E agora, mas tocou no assunto, caso chegue a exercer, como ser relevante dentro de um partido? Como é que eu, sendo militante de um partido, posso ser relevante nele? Dentro do partido, há inúmeras são as formas de se tornar relevante. Uhum, Eu vou começar dizendo que a nossa participação ativa do partido nas atividades, nas reuniões, na planificação de atividades que posteriormente terão como fito o benefício dos nossos concidadãos, o trabalho incansável, sem quaisquer intenções de aquisição de uhum. benefícios Ok, ok. Ou seja, materiais. tudo, vocês falam que no militante é a solidariedade, ou são movidos pelo vosso sentimento patriota, vocês não são remunerados por nada como militantes. Quando vão alguma atividade ou alguma coisa assim, não são remunerados por isso, então é só, vocês movem. É, O partido está organizado e há uma hierarquia dentro do partido. correto. Sim, uma organização hierárquica dentro do partido. Uhum. Então, com a devida planificação dos superiores hierárquicos, com a devida missão que os mesmos incumbem aos estimados militantes, nós vamos prosseguindo com essas atividades. Obviamente que o sentimento de patriotismo deve ser uma certeza no Uhum. cumprimento destas missões. E quanto à remuneração, a remuneração é feita para aqueles que, de acordo com o estatuto, com o nosso estatuto do partido, estiver apto ou qualificado para aquisição desta remuneração. Ok. Sim, Há uma solução de quem é remunerado ou não, nesse caso. exatamente, de acordo com o estatuto do nosso partido. Ah, ok. O nosso estatuto estabelece órgãos Ok, ok, que ok. desempenham as devidas funções. Então, agora aqui eu vou deixar uma pergunta no ar e vamos subir aos nossos intervalos, só para deixar os nossos telespectadores Mas, ansiosos. exatamente. Eu quero saber, será que todo aquele que faz parte de um partido político deve concordar com 100% aquilo que o partido diz ou aquilo que o partido concorda? E agora, se vocês quiserem saber, sério, cara, dá resposta, devagarinho, esperem a próxima parte. Não, não, carga acabou, 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 carga acabou. Então, voltamos para a nossa segunda parte. Voltamos para a nossa segunda parte e ficamos então com a nossa pergunta. Um militante dentro de um partido tem que concordar com tudo aquilo que o partido prega. Negativo, negativo. Sabemos bem que dentro pelo menos do meu partido, Ok, não posso falar dos outros partidos, só falamos do que sabemos. Pelo menos dentro do meu partido há uma democracia e nós sabemos que os grupos políticos são constituídos por elementos hum, com diferentes ideologias, com diferentes formas de pensar. Então há uma pluralidade de pessoas que, obviamente, que não concordarão sempre uns com os outros. E há essa democracia dentro do partido em entrar em debate face a questões em que haja discordâncias ideológicas. Dentro do nosso partido há isso, há esse debate, e esse debate nós é um debate prioritário, porque nós pesamos sempre pelas ideias um dos outros. Olha, eu pessoalmente não vou dizer, não estou a afirmar, olha, não estou a afirmar, deixar claro que não estou a afirmar, estou a dizer o que me é passado, rumores que me são passados. E acho que não é só, acho que não é só dentro de partidos, mas acho que mesmo em empresas privadas e outros sítios acontecem esse tipo de coisas. Mas
quando nota-se, rumores que eu ouço, abrir de novo um parênteses, que quando há, por exemplo, discordância de uma ideia vinda de um grupo com influência ou vindo de uma entidade com influência, se tu discorda dessa a ideia desse grupo ou dessa pessoa, pode sofrer meio que algumas sanções, não tipo escritas, que se desobedeceres acontece isso, ou se discordares acontece isso, mas há rumores que se eu for contra a ideia de alguém com muita influência, eu posso sofrer um tipo de sanção, né? Dentro do partido ou dentro da empresa, por não concordar com aquilo que uma entidade com muita influência concorda ou prega. Isso acontece dentro do vosso partido? Bem, Miguel, eu sou um jovem político, eu tenho uma longa carreira política pela frente, uma longa carreira partidária pela frente, e falando, sendo sincero, no pouco tempo que eu considero pouco tempo, no pouco tempo de carreira partidária que eu detenho, eu nunca presenciei quaisquer represálias por parte de entidades superiores, face à discordância ideológica de terceiro. Eu nunca presenciei. Como acabamos de mencionar, nós falamos sobre o que sabemos. Sim, eu nunca tive conhecimento e eu não dou ouvido a rumores. Não dou ouvido a rumores. Porque quando damos ouvido a rumores, a tendência é haja mais proliferação destes rumores, o que acaba sendo negativo não só para o partido, mas para o povo angolano, porque afinal de contas nós somos os principais atores, nós estamos engajados, nós estamos empenhados em cada vez mais inserir o povo angolano dentro de um caminho próspero. Então é uma realidade que não existe epá, com base no que já viveste dentro do partido, nunca experienciaste tal coisa. Com base no meu panorama, eu falo com frequência que nunca fui testemunha de quaisquer atos do gênero. Sempre se viu como um militante. Agora, se não for incômodo, pode dizer assim a sua idade? Claro, com certeza, eu sou um jovem de 19 anos de idade. Da nova entidade. 19 anos de Desde idade. sempre se viu dentro do cenário político, epá, vamos dizer aí 10, 12, desde sempre se viu dentro desse cenário político. Eu sempre gostei muito da história do MPLA, como já mencionaram aí, da história do nosso país, mas politicamente, nessa idade, né, 10 anos, nunca me vi como um militante, no tanto que eu não era membro ainda com esta idade. Mas o meu apreço, eu já dava resquícios, já havia resquícios de que eu seria um militante por conta do meu apreço à história, à política, não só do nosso país, mas como de outros países, Segunda Guerra Mundial. Então, desde tenra idade, tudo indicara que que eu seria membro de um partido, o MPLA. E tem algum cargo que almeja um dia alcançar? Um cargo dos sonhos. Pronto, eu estou aqui dentro deste partido e se Deus quiser e se os superiores acharem melhor assim, eu quero muito estar dentro desse cargo. É um cargo que está nos sonhos do Etienne Correa. Sinto que o meu cargo será dado com o tempo, com base no trabalho que por mim será levado a cabo. E esse trabalho porque é um trabalho. Sim, esse trabalho será dado, será incumbido pelos nossos concidadãos. Mas não há assim algo que no coração do Etienne Correa chateia um pouco e diz, não, porque normal, nós estamos dentro de uma empresa e podemos dizer, pá, estou aqui nessa empresa, mas a minha ambição é um dia chegar aqui, neste patamar. E no coração do Etienne Correa não há essa ambição de um dia alcançar um certo cargo. Eu não diria ambição, eu diria uma posição mais favorável para que eu possa representar popularmente, de uma maneira mais eficiente, os nossos concidadãos. Como, por exemplo, representar no legislativo os nossos concidadãos.
na Assembleia Nacional, um deputado, com certeza. A priori é o que eu almejo, mais do que isso, por enquanto não tenho um panorama. Eu quando vejo assim, alguns vídeos no comentário, eu vejo assim, alguns comentários a dizer não, PF, presidente. Se vê nessa posição um dia, se Deus permitir, se vê nessa posição de PR, Com certeza, com base no trabalho que será feito, se eu merecer a confiança dos nossos concidadãos, eu aceito sim representar o nosso povo dentro do executivo angolano. então, se caso assim acontecer, tá aqui, o nome do homem do som é com Andy em inglês, o homem da câmera é principal regular, e eu sou Miguel Pipa, então caso um dia se for para o presidente, não te esqueças de nós, tá bem? Com certeza, mas será tudo meritocrático. Claro. Assim, nós devemos nos abster do amiguismo. Assim, o amiguismo, as indicações, tudo deve ser meritocrático, com base no desempenho do Miguel Pipa, da sua equipa. Então, nós vamos fazer uma análise concreta, né, da proatividade existente. E aí nós podemos realmente trabalhar em prol de uma Angola melhor. Então, aliás, nós estamos a fazer isso nesse momento, vendo debates como este. Claro. Então avisa, não existe nepotismo dentro do governo do Etienne Correia. Então, por que acha, e acho que vamos já fechar com essa, por que acha que o seu partido é o melhor para o país? Bem, eu acho que o meu partido é o melhor para o país, porque o meu partido é o partido que encontra-se uma união estável, a união estável necessária para que nós realmente possamos ter o contato necessário com os nossos concidadãos. O contacto para nós estamos inteirados das assimetrias existentes, como por exemplo, nós vamos às zonas periféricas, nós conseguimos ter o contato com aquela mamã para saber o que é que falta, para saber quais são as necessidades básicas que aí encontram-se ausentes. O nosso partido tem a devida organização para a sua inserção dentro da nossa sociedade, para que nós auxiliemos muitos dos nossos concidadãos que encontram-se em situações desagradáveis, em situações desfavoráveis. E mais, mais uma causa? Sim, agora seria. Sim, e o nosso partido já tem feito isso desde a independência e eu acredito que essa missão, os desafios são inúmeros. Os desafios são inúmeros. Mas com base no nosso contacto, o nosso país e a forma do governar do nosso partido, eu creio plenamente que nós continuamos no bom caminho. Vou fazer cá uma pergunta. Se não fosse o M, quem seria? Se não fosse do M, quem seria? Se não fosse do M, optarias por qual? Qual partido neste momento que encontra. Neste momento, vamos supor coisa que ninguém quer. Supor que o partido é de extinção, que é algo muito pouco provável e que pronto. Inimaginável. É inimaginável. Pronto, mas só no universo assim, vamos tirar aqui um universo que por algum motivo o partido é de extinção. Abandonarias a política ou continuarias mais vinculado a outro? E se sim, qual seria? Também, de facto, se não existisse um partido como o MPLA, eu faria um estudo acerca dos partidos políticos existentes. Então, com base nos critérios que eu acabar de mencionar, eu faria na devida análise e escolheria, mas falando do cenário político atual, num universo inimaginável, né, que por si foi mencionado, eu não integraria nenhum partido do cenário político atual. Questões de organização, questões de confiança, questões de união. Não que eu não tenha crença nos nossos irmãos angolanos que fazem parte desses partidos, afinal de contas, as diferenças ideológicas não nos impedem de estabelecer os laços amorosos que já existem, né, entre os nossos irmãos angolanos, entre os irmãos angolanos. Então está a dizer que
desistiria da sua carreira política? Negativo. Então como então darias sequência na tua carreira política? Tem como ter uma carreira política saudável sem estar vinculado a algum partido? Com certeza, vou lhe dar um exemplo do Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República Portuguesa. É um político sem partido, é um político independente. No cenário angolano, eu de facto estaria mais envolvido em causas sociais, como já estou agora, né, sendo jovem, estaria envolvido em causas sociais. Ahm, Pois as causas sociais são, de facto, é um caminho, são um dos diversos caminhos para que nós possamos estabelecer o contacto devido com a nossa sociedade. Sim. Há alguma área em específica? Falou que queria ser deputado, mas vamos supor que eu entrego assim a opção de ser ministro, mas o Etienne tem que escolher a área que o Etienne quer. Que ministro o Etienne seria? Sim, isso é claro que num cenário irreal, porque obviamente que um cenário real não é assim que funciona. Nós chegamos lá e nos escolhemos a pasta. Mas respondendo a essa questão, se pudesse o Ministério do Desporto e da Juventude, da Juventude e Desportos nesse caso, certo, muito, 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 muito. Afinal de contas, eu sou um jovem. Eu sou um jovem inteligentemente social. Então, eu creio plenamente de que eu faria, que eu saberia fazer essa gestão entre a juventude e o desporto, e essa fusão já é mágica, porque o atual ministro já é uma referência para mim, uma referência política para mim, doutor, doutor Rui Falcão. Doutor Rui Falcão é uma referência para mim. Já teve assim alguma entrevista com o Dr. Rui? Nunca tive uma entrevista com o Dr. Deseja? Como não? E como é que funciona, olha, agora que disseste isso, como é que funciona esses links? Como é que chega até lá, né? Porque por serem entidades muito importantes, acredito que há uma restrição para ter contato com elas. Mas o blogueirinho M tem acesso a eles, então como é que funciona este acesso a eles? Como é que o blogueirinho M acaba por ter, né? Tal como há um certo protocolo a ser seguido quando estas entidades vão a quaisquer instituição, a minha equipa também entra em contato com a equipa destas entidades para que se faça uma agenda ou sair em tempo para que nós possamos materializar em algo basilar. Sim, então trata-se de uma conversa de protocolos, uma conversa protocolar de equipas. Sim, a minha equipa entra em contato com a equipa destas entidades e o sinal verde é concedido para que materializemos as entrevistas que são feitas. Ok. Então, esta foi a entrevista. Já agora agradecer o Dr. Etienne Correia Eu é que agradeço. pela sua entrevista. Acreditamos que todos aqueles convidados que passam aqui na nossa mesa não são chamados de maneira em vão. É porque a nossa produção viu algo especial e nós acreditamos que o Etienne Correia, mais conhecido para vocês como o blogueirinho M, é e continuará a ser uma personagem icônica e que ainda vai prover muitas felicidades para a nação, porque é para isso que nós estamos cá. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela participação e esperamos ter aqui mais vezes. Com certeza, eu que agradeço, Miguel Pipa, e a sua equipa, Plus TV, a recepção calorosa. Estou de veras grato. É de facto regozijante, como já mencionara no início da entrevista. Então é isso, fechamos o programa e muito obrigado pela vossa atenção. Não, carga acabou, carga acabou, carga acabou, carga acabou, carga acabou.